Livros acessíveis. Catálogo. Acessibilidade em bibliotecas públicas. O projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas. O projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas é uma iniciativa do Ministério da Cultura, MINC, por meio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, DLLLB, e do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, SNBP. A execução está sob a responsabilidade da Mais Diferenças, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, que atua há mais de uma década com educação e cultura inclusivas. O projeto visa contribuir com o fortalecimento das políticas, programas e projetos relativos ao livro e à leitura, introduzindo a questão da acessibilidade e inclusão de forma articulada e transversal, contemplando 6 etapas: diagnóstico, comunicação e produção de conteúdo, qualificação do acervo, acesso à tecnologia assistiva, capacitação das equipes e fomento ao trabalho em rede. A produção de livros em diferentes formatos acessíveis é uma estratégia relacionada à qualificação do acervo das bibliotecas, uma vez que a oferta de livros em diferentes formatos acessíveis ainda é bastante reduzida no Brasil. Sobre o processo de seleção das obras. Para a seleção das obras foi constituída uma comissão especial, formada por representantes da DLLB, MINC, do CNBP, MINC, do Plano Nacional de Livro e Leitura, PNLL e da Mais Diferenças. Visando garantir qualidade e representatividade ao conjunto dos livros a serem acessibilizados, de modo a oferecer às pessoas com deficiência um acervo de livros com prestígio e reconhecimento, a Comissão Especial definiu como critérios para a escolha das obras: autores nacionais, língua portuguesa; foco temático, literatura; autores consagrados já em domínio público; vencedores das últimas edições dos prêmios da Fundação Biblioteca Nacional e do Prêmio Jabuti, em suas diferentes categorias; clássicos da literatura brasileira que não dispõem de versões em diferentes formatos acessíveis; livros de literatura com temática relacionada ao universo das deficiências. Considerados esses critérios, foi elaborada uma lista preliminar para a votação dos membros da comissão. Ao final, foram escolhidos os 25 títulos com mais votos. Sobre a Mais Diferenças. A Mais Diferenças é uma OCIP e entidade promotora de direitos humanos. Fundada em dezembro de 2005, tem como focos de atuação, educação e cultura inclusivas e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A missão da Mais Diferenças é construir, articular, promover e implementar práticas e políticas inclusivas com os diversos setores da sociedade para garantir os direitos humanos, especialmente das pessoas com deficiência. Para saber mais, www.md.org.br. Um dos objetivos principais do projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas é criar condições mais apropriadas para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, por meio de ações que favoreçam a equiparação de oportunidades. Em um país em que pouco se lê, democratizar o acesso ao livro e à leitura para pessoas com diferentes tipos de deficiência é tarefa que encontra dificuldades adicionais, dada a baixíssima oferta de livros em diferentes formatos acessíveis. Há que se considerar ainda que, do reduzido percentual de livros em formatos acessíveis disponíveis no país, a maioria é voltada principalmente às pessoas com deficiência visual. Considerando esse cenário, este projeto previu a pesquisa e o desenvolvimento de livros e materiais acessíveis voltados ao conjunto das deficiências, com o uso de diferentes recursos e tecnologias, e incorporando os princípios do desenho universal, proposta de desenho de produtos que atende indistintamente à demanda de todos os públicos.
Os 25 livros disponíveis nesse catálogo são o resultado dessa iniciativa, que contou também com o apoio de editoras, autores e autoras que se mostraram sensíveis ao desafio de estender a oferta de livros em diferentes formatos acessíveis a públicos historicamente excluídos do universo do livro, da leitura e da literatura. Convidamos a todos a conhecerem e desfrutarem deste pequeno acervo de livros acessíveis, agora tornados públicos. Nesta coleção encontram-se clássicos da literatura, autores contemporâneos já consagrados e escritores que se destacam no cenário atual da literatura brasileira. Ao entrar no universo dos livros acessíveis, o leitor se dará conta que, na verdade, trata-se de livros para todos, que podem ser fruídos coletivamente, em ações inclusivas ou individualmente, com uma riqueza de recursos que irá surpreender até os leitores e leitoras mais assíduos. São experiências que nos aproximam cada vez mais de uma sociedade mais justa e inclusiva. Os títulos, os formatos e os recursos. Amálgama, de Rubem Fonseca. Editora Nova Fronteira. Recursos: tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Leitura fácil. Alice no Telhado, de Nelson Cruz. Editora SM. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Legendas: Daisy com voz humana. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. E ilustrações de John Tenniel. Domínio público. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Leitura fácil. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. O Alienista, de Machado de Assis. Domínio público. Recursos: tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Leitura fácil. A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Domínio público. Recursos: tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Leitura fácil. A Vó Desanove e o Segredo do Soviético, de Onjak. Companhia das Letras. Recursos: Daisy com voz sintética. Leitura ampliada. TXT. Breve História de um Pequeno Amor, de Marina Colasanti. E ilustrações de Rebeca Luciani. Editora FTD Educação. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Legendas: Daisy com voz sintética. A Chegada de Lampião no Céu, de Guaipuã Vieira. Domínio público. Recursos: audiolivro. Tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Crônicas, de Lima Barreto. Domínio público. Recursos: audiolivro. Tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Leitura fácil. Daniel no Mundo do Silêncio, de Valcir Carrasco. E ilustrações de Cris Aiche. Editora Ática. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Leitura fácil.
Diálogos Impossíveis, de Luiz Fernando Veríssimo. Editora Objetiva. Recursos: Daisy com voz sintética. Audiolivro. Leitura ampliada. O Flautista de Hamelin, de Robert Browning e Kate Greenaway. Domínio público. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em libras. Legendas. Daisy com voz humana. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. Haikais para Filhos e Pais, de Léo Cunha, e ilustrações de Salmo Dança. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Legendas. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. A História Verdadeira do Sapo Luiz, de Luiz Rufato, e ilustrações de Onit Zimmermann. Editora Dsop. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em libras. Legendas. Daisy com voz sintética. Hortência das Tranças, de Lely. Editora Abacate. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Legendas. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. Pelo Nariz, de Arthur Nestrovsky e ilustrações de Marcelo Cipes. Editora Kozak Naif. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Legendas. Daisy com voz humana. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Domínio público. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em libras. Legendas. Daisy com voz humana. Daisy com voz sintética. Leitura fácil. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. Relíquias da Casa Velha, de Machado de Assis. Domínio público. Recursos: audiolivro. Tradução e interpretação em libras. Legendas. Daisy com voz humana. Daisy com voz sintética. Leitura fácil. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. Romance do Pavão Misterioso, de João Melquíades Ferreira da Silva. Domínio público. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em libras. Legendas. Daisy com voz humana. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Leitura ampliada com contraste. PDF. Sapato Florido, de Mário Quintana. Editora Globo. Recursos: Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada. Tempo de Voo, de Bartolomeu Campos de Queiroz e ilustrações de Alfonso Ruano. Editora SM. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Legendas. Daisy com voz sintética. TXT. Leitura ampliada.
Leitura ampliada com contraste. PDF. A Terrível História de Perna Cabeluda, de Guaipuã Vieira. Domínio público. Recursos: audiolivro. Tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. Turismo para cegos, de Tércia Montenegro. Companhia das Letras. Recursos: Daisy com voz humana, Daisy com voz sintética, audiolivro. Tom, de André Neves. Editora Projeto. Recursos: audiolivro. Descrição das imagens. Tradução e interpretação em Libras. Legendas: Daisy com voz sintética. A Voz do Ventríloco, de Ademir Assunção. Editora Edite. Recursos: audiolivro. Extras: Daisy com voz humana, Daisy com voz sintética. Livros produzidos de acordo com Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU 2006. Ratificada pelo Brasil com status constitucional por meio de Decreto Legislativo número 6949/09. Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Ratificado pelo Brasil em dezembro de 2015. Lei número 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e Lei número 9.610/98, Lei de Direitos Autorais. Distribuição gratuita. Proibidas a venda e a comercialização. Início da descrição. O catálogo é dobrável em 3 partes e tem frente e verso. 2/3 da parte da frente tem fundo branco, mas tanto a capa do catálogo quanto todo o verso tem fundo azul. A capa tem as palavras Livros Acessíveis, Catálogo ao centro e o símbolo do projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas no canto inferior direito. Trata-se de linhas brancas grossas que formam um quadrado que tem o canto inferior esquerdo vazado. Nesta abertura estão as palavras Acessibilidade em Bibliotecas Públicas. E dentro do quadrado, a letra B está elevada à letra A. Há ainda um código QR para a versão acessível do banner e no rodapé estão as marcas das instituições que realizam o seminário. Ao abrir a capa, há destaque para o texto que contextualiza o projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas e explica o processo de seleção das obras. Quando o catálogo está plenamente aberto, aparece o texto que traça um cenário sobre o acesso de pessoas com deficiência ao livro e à leitura, além da lista dos 25 livros acessíveis. No verso, bem ao centro, grossas linhas azuis formam 3 quadrados, e cada um destes é vazado em um dos cantos. Nos 2 quadrados de cima, há informações sobre o acesso gratuito aos livros. O da esquerda contém o endereço online acessibilidade em bibliotecas.culturadigital.br, enquanto o da direita contém um código QR. Outro código QR está no 3º quadrado, abaixo, referente à versão acessível do folder. No rodapé estão as marcas das instituições que realizam o seminário. São elas: Mais diferenças: Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Plano Nacional do Livro e Leitura, Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Secretaria Executiva, Ministério da Cultura e Governo Federal. Final da descrição.